Olá, meu nome é Marcelo Redua, eu sou médico de dor e vamos falar sobre dor no idoso. E esse é um tema que às vezes a pessoa fica com dúvida sobre por que saber dele, sendo que eu sou um médico, mas não sou geriatra, ou então eu nem sou médico. Mas quando o paciente idoso tem dor, a primeira pessoa que vai prestar assistência a ele não é o médico. E o primeiro médico que vai apresentar o cuidado a ele não vai ser o especialista, vai ser um médico generalista, vai ser um médico no pronto-socorro. Então esse é um conhecimento importante para ser dominado, tanto por médicos que não são especialistas, mas que vão encontrar idosos no seu ambiente de trabalho, e principalmente pelas pessoas que convivem. O idoso vai apresentar essa queixa ao familiar, ao cuidador. Então é muito importante que o conceito de dor no idoso seja dominado pelos familiares e pelos cuidadores, porque são essas pessoas que vão vivenciar e estar do lado deles nesses momentos, que vão muitas vezes ser quem vai ajudá-lo a tratar e tomar as medicações e quem vai ajudar a transmitir essa informação para o médico especialista, o médico geriatra responsável pelo cuidado a ele. Seja pela idade, seja por outras doenças, ele pode ter uma dificuldade de se comunicar e essas pessoas que vivenciam isso vão ajudar o médico a entender esse contexto. E quando a gente olha as estatísticas, os estudos avaliando a presença de dor no idoso, essa estatística pode variar desde 15% a 50%, seja no idoso que mora na comunidade, na sua casa, ou em clínica de repouso, ou em clínica de assistência a idosos, ainda assim essa estatística fica nessa margem. Isso é muito relevante. Agora, um detalhe mais interessante é que, muitas vezes, quando comparado a outros métodos de avaliação, a gente percebe que esse idoso com dor não tem essa dor percebida, ou seja, a dor dele é subdiagnosticada. Os familiares ou os responsáveis pela assistência dele, aonde ele mora, não percebem, não sabem que ele tem dor. E uma vez que essa dor é diagnosticada, ainda assim ela acaba sendo subtratada. Muitas vezes essa pessoa não toma remédio para isso, ou não recebe tratamento adequado para essa dor. Por que isso acontece? Por que existe essa falha de controle da dor, essa falha de analgesia, o tratamento da dor no idoso mais do que em outros pacientes? Isso envolve desde a pessoa que cuida dele, seja por uma incapacidade de avaliar, seja porque as queixas são ignoradas, seja porque não tem tempo para avaliar eles, dependendo do sistema de trabalho ou do sistema de cuidado da casa de repouso, seja porque existe um bloqueio, um problema interpessoal entre o cuidador e o paciente. São causas bem pessoais ou pontuais, mas existe uma falta, seja de tempo ou seja de logística, para dar essa atenção especial. Outra questão que falta muitas vezes é conhecimento, o que a gente está tentando sanar aqui. O conhecimento de como é a dor no idoso e como avaliar ela. Outro fator é o preconceito, é a opinião de que a dor é uma consequência natural do envelhecimento, que faz parte de ser idoso ter dor, que não há o que fazer ou que não precisa ser feito nada. E muitas vezes é ter uma boa intenção de um cuidado com esse monte de medicação, os efeitos colaterais que elas podem causar. E aí, nesse medo de causar um problema com os remédios, deixa o problema da dor não ser tratado. E é muito importante para isso, para dominar esse conhecimento, a gente primeiro saber o que é dor. E isso não só no idoso, em qualquer pessoa, em qualquer paciente. A IASP, que é a Associação Internacional de Tratamento da Dor, colocou um termo muito bem interessante para definir o que é dor, que ele traduz como uma experiência sensorial e emocional desagradável, como consequência ou como potencial consequência de um trauma, de uma lesão, de uma doença. O que eu mais gostei nisso foi o termo experiência, porque a gente tira apenas aquele caráter descritivo, sensorial, aquele caráter estritamente de uma sensação para algo que envolve uma emoção, envolve um sofrimento. Se não incomoda, não é dor. A dor não é apenas uma sensação, você tem que associar esse caráter discriminativo, sensitivo, uma experiência de sofrimento. Isso é algo muito mais rico do que aquele conceito antigo de um estresse fisiológico, de uma resposta corporal, uma sensação a um trauma ou a uma doença. Não, ela envolve uma experiência, um sofrimento, uma emoção desagradável. Se não incomoda, não é dor. E como a gente vai ter que só ter um pouquinho de noção de anatomia, de fisiologia, sobre como a dor funciona. Por que eu coloco essa imagem aí? Porque a gente acaba aprendendo como a dor funciona como uma coisa muito planificada. É um neurônio que sente um estímulo, uma pontada, uma queimação, uma coisa ruim na pele, que vai passando pela coluna até chegar no cérebro e avisar: minha mão está doendo, ou meu pé está doendo. A dor envolve muito mais do que isso. Ela faz diversas conexões na nossa coluna e no nosso cérebro, fazendo conexões muito mais importantes do que só essa sensação de que tem algo incomodando. Ela vai na nossa formação reticular, que é uma área do cérebro que controla o ciclo de sono e vigília.
Portanto, faz parte da dor crônica ter distúrbio do sono. Às vezes a gente acha que o paciente com dor não dorme bem porque não tem uma posição para dormir, que qualquer jeito que ele deita incomoda. Mas não é só isso, o ciclo de sono do cérebro fica desregulado por essa conexão que a via da dor faz, soltando substâncias, soltando neurotransmissores que desregulam essa região que controla o sono. Então isso, numa experiência de dor normal que você vive no seu dia a dia, uma dor autolimitada, esse tipo de efeito não é considerável. Mas para quem tem dor crônica, por meses essa sensação se repetindo, esse desequilíbrio acaba tendo um resultado e o distúrbio de sono faz parte do complexo da dor crônica. Além disso, uma outra conexão que se faz são em diversas áreas do chamado sistema límbico, que é o sistema que controla as emoções no nosso cérebro. Ou seja, antes mesmo, ao mesmo tempo em que você sente algo desagradável por causa da dor, você sente uma alteração emocional por causa da dor. E isso é muito claro, fisiologicamente. Você não só fica triste ou irritado porque está com uma sensação ruim. Essa sensação ruim te causa, desde o início, na sua neuroanatomia, essa alteração emocional. Isso é a resposta que faz parte da fisiologia da dor. Alterações emocionais como ficar mais irritado, mais ansioso, mais triste, mais deprimido. Você pode não ter uma resposta definida à dor, mas a alteração comportamental é parte da resposta da dor. Não só ela faz parte da fisiologia da dor. Muitas vezes a gente vê o paciente com dor crônica e tem uma impressão dele ser um paciente mais irritado, ou mais explosivo, ou mais triste, deprimido, e acha que isso é só uma consequência do abalo pela dor. Mas a fisiologia ajuda a gente a ter um outro conceito e respeitar e compreender mais que essas alterações de comportamento fazem parte dessa experiência sensorial e emocional por causa da dor. O que eu falei sobre a felicidade do termo que a IASP colocou para definir o que é dor é que ele casa muito bem com o conceito fisiológico, com os estudos neuroanatômicos que mostram como a dor se processa no nosso cérebro. Ela não só vai numa região que fala meu pé está doendo, meu ombro, meu cotovelo está doendo. Ela vai na região das nossas emoções e faz elas serem alteradas. E na dor crônica isso é cada vez mais importante. E quando a gente analisa bem como essa resposta ao estímulo da dor, ele não é só uma questão unidirecional em que a dor afeta o nosso cérebro. O nosso cérebro solta várias respostas à dor, desde a alteração de enviar mais hormônios ou outras respostas que fazem até o paciente sentir mais ou menos dor. Eu não quero me aprofundar nisso, que isso dá uma aula inteira só para médicos sobre esse assunto, mas é importante a gente definir que, e a gente compreender que a resposta à dor é muito mais complexa do que só uma sensação. A dor crônica envolve o desequilíbrio do ciclo de sono. A dor crônica envolve alterações emocionais. A depressão é um fator que gera a piora da dor, mas é um fator que é piorado por causa da dor. E muitas vezes, até mesmo os médicos ou os cuidadores de pacientes, ou quem trabalha com paciente com dor crônica, não só idoso, tem vários preconceitos e estigmas de negligenciar a atenção a esse paciente com esse preconceito de que ele é chato, de que ele é poliqueixoso, mas não compreende que esse comportamento faz parte do complexo da dor crônica. E, entendendo esses conceitos de como a dor funciona de modo crônico em qualquer paciente, quando a gente olhar para o paciente idoso, vai ter um detalhe importante que é a falha de comunicação desse paciente. Seja por várias doenças que ele já acarretou ao longo da vida, que pioram a sua capacidade de cognição e de comunicação, seja pela própria deterioração cognitiva que está associada ao envelhecimento, esse idoso vai ter muitas vezes um cuidador, um familiar, que vai ser muito importante em trazer informações que vão auxiliar o médico a avaliar esse paciente. Mas é importantíssimo que isso não gere negligência. Já foram mostrados estudos que médicos muitas vezes ignoram o paciente e dão mais atenção ao acompanhante, porque vai traduzir melhor as informações. Isso é uma falha comum, então é importante ter essa atenção do idoso, de acordo com a sua capacidade, ter sua voz na avaliação, não ser um mero acompanhante ou um mero passivo durante a avaliação. Ouvi-lo faz parte da avaliação. Outra questão é que a gente associa muito o paciente com dor à dor aguda, que o paciente faz uma cara feia, que faz um aumento da frequência cardíaca, que ele sua quando ele tem dor. Isso são manifestações da dor aguda. O paciente com dor crônica, e é o alvo que a gente vai, o perfil de dor que a gente vai enfrentar no idoso, é uma dor muito mais internalizada, é uma dor que causa muito mais um sofrimento interno, muitas vezes que a resposta é uma apatia. A dor crônica não faz uma expressão facial de sofrimento.
ela não faz uma sudorese, uma taquicardia. Ela faz o paciente ficar muitas vezes encolhido ou irritado. Mas essa expressão facial típica ou a sudorese da dor aguda, você não deve esperar isso na dor crônica. Muitas vezes há um preconceito de profissionais de olhar, ele não está com dor, olha a cara dele, porque ele está com uma cara blasé, mas é exatamente essa a cara da dor crônica. E quando a gente for avaliar essa resposta da dor no idoso, é importante a gente entender que a resposta dele é um pouquinho diferente por modificações fisiológicas da idade. O idoso tem menos receptores de dor expressos nos neurônios, tem uma menor densidade de neurônios na pele, eles conduzem a informação com uma velocidade mais lenta e ele tem menor quantidade de neurônios na região da medula que sente dor. Em resposta disso, a gente tem que entender que muitas vezes a manifestação do idoso é um pouquinho menos previsível, seja a dor, seja algumas doenças, mas é menos típica e tem menos padrões específicos do que em pacientes jovens. Outro detalhe importante é a ocorrência do efeito de polifarmácia, que o paciente toma vários remédios ao mesmo tempo devido à complexidade de comorbidades que ele apresenta. Isso leva a 3 problemas. São o maior risco de interações medicamentosas. Lembrando que esse paciente idoso, muitas vezes ele já é mais sensível ao efeito colateral de uma medicação por si só, e quando você tem várias medicações interagindo sinergicamente, você aumenta ainda mais o risco de interações negativas e efeitos colaterais. E por essa quantidade grande de medicações diferentes, você tem a chance tanto de errar a medicação, tomar a medicação errada uma vez da outra, ou de errar a dose e o horário das medicações, porque isso é um viés de confusão muito claro. Até para ajudar o médico a prestar essa assistência, é muito importante você levar uma lista, uma história completa dessas medicações, seja a receita dos diversos médicos que prestam assistência a esse paciente, seja uma receita unificada, um histórico do paciente. Não é muito útil virar e falar, eu tomo metade do comprimido amarelo, ou aquele comprimido pequenininho. Cada remédio de um laboratório ou outro diferente vem de uma cor, de um tamanho diferente. E os médicos não conseguem decorar isso. Essa informação não é útil. O importante é um relato. Você pode até levar o comprimido, que na cartela o médico vai ler o nome, inclusive a dose do remédio. Isso está ótimo. Agora, citar uma cor do remédio não vai ser tão útil. Levar o comprimido, falando eu tomo esse de manhã ou esse à noite, depois do jantar, é uma informação importante. Um relatório completo com as medicações, doses e horários que esse paciente toma as medicações. O terceiro detalhe importante na avaliação do idoso é o abalo, o impacto no estado funcional dele. O estado funcional é a capacidade física, é a capacidade com que ele consegue executar as suas funções, sua capacidade intelectual, sua capacidade de movimentação. O paciente idoso, ele tem maior limitação funcional devido à dor. E isso tem uma correlação de quanto maior a dor, maior a limitação, mas isso também apresenta um potencial de melhora com o tratamento adequado, de modo que tratar a dor proporcionará também uma melhora da função desse paciente. Isso é uma coisa muito legal no tratamento. Muitas vezes o objetivo do tratamento de dor não é só diminuir o sofrimento, não é só diminuir a sensação da dor. E muitas vezes não é possível acabar com ela, mas é muito importante você objetivar melhorar a capacidade funcional, um critério objetivo. Você descrever as funções que esse paciente não fazia por causa da dor e avaliar se ele consegue voltar a fazer essas funções. Muitas vezes o paciente vai ter a mesma percepção da dor. Ele vai falar que a dor está doendo do mesmo jeito que antes, só que ele consegue executar funções que antes não fazia. Isso é uma manifestação clara de que a dor está sendo melhor controlada e o tratamento está sendo eficaz. É importante a gente entender que a dor é algo subjetivo. Não existe um exame para falar que o paciente está sentindo mais ou menos dor. Você depende do relato desse paciente. E naqueles pacientes que essa capacidade de avaliação ou dessa capacidade de relato é mais prejudicada, isso acaba sendo difícil, principalmente nos pacientes com muita limitação cognitiva ou demenciados. Existem várias escalas que tentam medir a dor do idoso ou do paciente com limitação cognitiva. Elas vêm dessa dificuldade de avaliação do próprio paciente, mas elas têm uma grande falha de correlação. A confiabilidade dessas escalas é no máximo moderada, não existe um padrão ouro, uma escala definitiva para a gente poder aplicar no paciente. Eu trago aqui um dos exemplos de escala em pacientes demenciados, baseados em comportamentos, só que essa confiabilidade não é tão forte assim, não existe uma escala única para a gente guiar de modo impecável. O mais importante é esse cuidador anotar sistematicamente os comportamentos, os sinais que fazem pensar que ele sente dor, ou principalmente os relatos de dor,
Muitas vezes o idoso pode até falar que teve dor e depois não lembra direito ou pode se confundir como foi o contexto dessa dor. Assim, é muito importante anotar sistematicamente os relatos de dor ou os episódios e comportamentos que sugerem que esse paciente está com dor, porque assim a gente vai ter de modo regular como essa dor acontece, em qual contexto, em qual circunstância. Muitas vezes na consulta o familiar não se lembra bem, ou o idoso está confuso e perde-se esse dado. A anotação vai permitir um entendimento muito mais regular desses episódios. Então, considerando essa suspeita da dor, muitas vezes não é uma confirmação expressa de que essa dor existe, existe a possibilidade dos testes terapêuticos, em que, de acordo com a programação analgésica de medicações que o médico passou, você vai comparar o quanto esses comportamentos ou esses episódios de dor melhoraram após o início da medicação. Uma resposta positiva, ou seja, uma menor intensidade, uma menor frequência ou até a ausência desses episódios, é um sinal muito claro de que era dor e melhorou porque foi tomado um analgésico. Eu falei que não existe nenhuma escala perfeita, uma escala muito confiável para a gente padronizar. Mas existe um método mnemônico criado por Snow, exatamente feito para profissionais auxiliares de enfermagem numa clínica de repouso de pacientes com demência, em que ele fez essa sistematização da gente lembrar de anotar sistematicamente quais comportamentos a pessoa observou que sugerem a ocorrência de dor, qual a frequência que ocorre esses comportamentos, qual a duração, por quanto tempo persiste esse comportamento, qual a intensidade deles, se eles respondem a algum tratamento, se o tratamento para tentar melhorar isso foi efetivo e o que fez começar e parar esse comportamento. Pegando essas palavras em inglês, vai dar exatamente esse contexto de Boris, que é corpus em inglês, é uma palavrinha só para ajudar a lembrar. Mas desse modo, quem tem o domínio de inglês vai conseguir gravar esses 6 itens que são importantes para deixar registrado nesses comportamentos que o paciente que não consegue expressar a ocorrência de dor, que vão ajudar a avaliar de modo registrado. E quando a gente planejar o tratamento desse paciente, é importante a gente ter uns detalhes, a gente ter um planejamento discriminado que é a gente entender que a busca de uma causa específica dessa dor, de um exame, de uma etiologia bem única, muitas vezes vai ser uma frustração, muitas vezes você não tem uma causa específica da dor, até porque a dor crônica, depois de muito tempo, ela pode nem ser mais uma resposta a uma dor, uma doença que ainda existe. Ela pode ser uma dor que ficou persistente por um distúrbio da via da dor. Então essa pessoa tem uma dor devido a várias causas, de maior ou de menor importância, mas que a gente não consegue ter um diagnóstico único. E buscar isso pode gerar exames e mais exames com desconforto, com gastos econômicos e com atraso em início do tratamento. É importante, junto à família, definir qual vai ser a extensão dessa pesquisa diagnóstica, até quando vai se buscar novos exames para avaliar isso, de modo em que alguns diagnósticos menos específicos já permitem iniciar o tratamento. E é importante definir o objetivo desse tratamento. Como eu falei, muitas vezes mais importante do que zerar a dor, encerrar completamente essa queixa, é melhorar a função. Às vezes o paciente vem nesse anseio de encerrar por completa a dor, com um passe de mágica, com um remédio só, e não é assim que funciona. Envolve muitas vezes um tratamento multimodal, com várias medicações, e de um modo a longo prazo. A dor crônica, ela envolve um distúrbio da via da dor, que muitas vezes ele é persistente. As pessoas até entendem tomar remédio para pressão alta a vida inteira, porque esse distúrbio não vai ser curado, então vai ser controlado com medicação a vida inteira, mas tem uma resistência a tomar remédio para dor a vida inteira. Não aceitam que a via da dor está disfuncional e que precisa de medicações para atenuar essa função de modo persistente. E o tratamento do idoso tem a base igual ao tratamento da dor de qualquer paciente. Essa é a escada de controle da dor da Organização Mundial de Saúde, que ela tem algumas etapas. A gente começa o tratamento envolvendo analgésicos e anti-inflamatórios e, se necessário, coloca opioides fracos ou opioides fortes e outros tratamentos intervencionistas, de acordo com a intensidade da dor do paciente. Em qualquer uma dessas etapas, o uso de drogas adjuvantes é importante, principalmente na dor crônica. Quem é quem aí? O analgésico é a dipirona, o paracetamol. O anti-inflamatório, a gente conhece vários, como cetoprofeno, ibuprofeno, cetorolaco, nimesulida. Os opioides fracos são o tramadol, a codeína. O opioide forte é a morfina, a metadona, a hidroxicodona. Os adjuvantes são principalmente a gabapentina, a pregabalina e os antidepressivos.
E o que é importante entender no idoso? O idoso é um paciente mais sensível. Ele muitas vezes vai ser mais sensível à dipirona por uma questão de sentir epigastralgia, dor de estômago pelo remédio. E o anti-inflamatório causa esse mesmo problema, com o agravante de que o anti-inflamatório pode levar até mesmo a sangramento digestivo e toxicidade, lesão renal. Ou seja, o anti-inflamatório é um perfil de medicação que muitas vezes é evitado no paciente idoso devido a esse risco. Já os opioides e os anticonvulsivantes e os antidepressivos é importante titular. O que é titular? Começar com uma dose baixa e subindo devagar, de acordo com a tolerância do paciente. Detalhes. É importante subir uma medicação de cada vez. Se começam duas medicações ao mesmo tempo, ou aumenta a dose da dose ao mesmo tempo e o paciente fica sonolento, a gente não sabe quem é o culpado por esse efeito. Então é importante começar uma medicação numa semana, na outra semana começar outra. Numa semana aumenta a dose de uma medicação, na outra semana aumenta da outra. Não faz esse aumento de medicações junto, porque no caso de efeito colateral, a gente não sabe a qual medicação esse paciente é sensível. Então existe esse balanceamento entre o efeito colateral e o risco de decorrer e o benefício que a medicação traz. Com os opioides e com os anticonvulsivantes, essa titulação é feita de modo lento, mas a longo prazo trazem muitos benefícios ao paciente. Alguns dos efeitos dos opioides que os idosos são mais sensíveis é que a codeína, todos eles, mas principalmente a codeína, traz constipação intestinal, mas o uso regular de laxantes mostra maior benefício do que não usar essas medicações. Mas há um cuidado ainda mais especial com o tramadol, já que a redução do limiar convulsivo que essa medicação traz pode ter riscos maiores em alguns pacientes. E a metadona também requer um cuidado mais especial, porque é uma medicação de trabalho muito difícil, até para médicos especialistas, porque ela tem uma farmacocinética muito imprevisível. E no idoso isso pode acarretar em maior risco de efeitos colaterais. Então existe esse cuidado maior com a metadona e com o tramadol, o uso de laxantes no uso de qualquer opioide de modo regular para superar o malefício do intestino lento, preso. E dentro das medicações adjuvantes, é importante entender que elas têm efeito na via da dor. O anticonvulsivante não é dado porque o paciente tem convulsão, é porque ele inibe e modula a via da dor. E o antidepressivo não é dado porque o paciente está triste ou em depressão. Ele é dado porque alguns antidepressivos atenuam e modulam a via da dor. É uma medicação adjuvante, elas demoram a fazer efeito, não é aquela medicação que o paciente toma e faz efeito na hora, igual a dipirona, mas a longo prazo, depois de 5 dias pelo menos, ela faz o paciente sentir menos dor. Eu costumo citar que é como crescer cabelo. Você não vê o cabelo crescendo, mas de repente tem que cortar. Essas medicações, os anticonvulsivantes e os antidepressivos, o paciente toma e não melhora na hora. Mas é importante tomar de modo regular e a longo prazo, porque depois de semanas o paciente apresenta melhora desse quadro. E, além disso, é importantíssimo a gente considerar as abordagens não farmacológicas, seja hidroginástica, outras atividades recreativas, acupuntura ou até uma musculação, conforme a assistência profissional, vão permitir melhor capacidade funcional do idoso e isso, de fato, reduz a dor. A musculatura parada, imobilizada, atrofiada, ela expressa mais receptores de dor. A atividade física regular não só melhora aquelas conexões cerebrais que eu falei que podem levar a sentir mais dor, de modo a sentir menos dor, como a própria musculatura tonificada tem um melhor padrão dos receptores de dor. Compreendendo esses conceitos, é importante a gente conseguir derrubar esses mitos que eu citei antes. Seja a falta de método de avaliar a dor do paciente, seja a falta de conhecimento de como a dor funciona, seja o preconceito de que a dor não tem tratamento ou que o efeito colateral da medicação é um impeditivo. Todas essas barreiras, elas devem ser trabalhadas por vocês profissionais que estão no contexto do idoso, de não permitir que essas barreiras se perpetuem, levando à estatística que eu mostrei atualmente, de que o idoso sente tanta dor. Procure um médico geriatra para auxiliar o paciente e, se necessário, também um médico especialista em dor. Aqui em Vitória nós temos a Relivium, Centro de Tratamento da Dor, que oferece esse cuidado a pacientes idosos e não idosos, de modo multiprofissional, com psicólogo, fisioterapeuta, acupuntura, educador físico, de modo a fazer uma reabilitação completa e complexa do paciente. A dor, como eu mostrei, é um fenômeno extremamente complexo, que afeta diversos aspectos, até da fisiologia do paciente. E o médico sozinho não é a melhor estratégia para melhorar a vida desse idoso. A equipe multiprofissional consegue proporcionar melhores benefícios ao paciente
na sua maneira ampla e geral. Obrigado pela atenção e bom curso.